Vácuo e gap. Vácuo é quando existe a ausência da ação de um dos lados. Ou seja, o comprador para de comprar e o vendedor para de vender. E por que é que isto acontece? Porque o comprador ou o vendedor, ele percebe a existência de um suporte ou de uma resistência majoritária, relevante. E aí o que que ele faz? Ao invés dele realizar o lucro ali, ao perceber aquela resistência um pouco mais acima, ele simplesmente espera, ele sai de cena, ele para de agir, para agir a partir do momento em que o preço atinge aquela resistência. Ou seja, eu que comprei e quero vender, eu não vou vender antes de chegar na resistência. Então eu paro de vender. E ao parar de vender, o preço naturalmente sobe até a resistência. E quando chega na resistência, todo mundo que queria vender vende agressivamente. Então, o que que acontece? Como a galera para de vender, para de realizar, e outros compradores começam, inclusive, a comprar porque enxergam a mesma resistência como um ponto de atração do preço, você começa a ver a formação de barras de tendência muito fortes. Porém, essas barras, elas levam o preço diretamente para uma resistência majoritária ou relevante. E quando atinge esse ponto, todo mundo realiza com força. E os vendedores que querem iniciar posições na venda também vendem esta resistência. A mesma coisa acontece no suporte. Os caras que estão vendidos não vão encerrar as posições no meio da perna. Eles vão esperar um suporte relevante. Então, o que que eles fazem? Eles deixam para comprar, para realizar a venda no suporte. E os compradores que querem iniciar posições compradas também não vão fazer no meio da perna ou no meio das barras. Eles simplesmente saem de cena, esperam, eles tiram as ordens. Isso faz com que a barra se desloque muito rápido e muito forte em direção ao suporte, produzindo um efeito de vácuo, pela ausência de compradores. E aí você vê uma barra enorme, gigante, preta, assim, ó, que parece que é o início de uma tendência. No final da história, ela não é início de nada, ela é o final do movimento. E ela se formou desta forma, ou seja, muito forte, muito rápida, com toda esta pressão, não pelo excesso de vendedores, mas pela ausência dos compradores, que ao invés de comprarem no meio do movimento, esperam para comprar exclusivamente no ponto de interesse do preço. Então, isto é vácuo. Vácuo é quando há ausência de ação da contraparte. Eu quero comprar para realizar meu lucro ou para iniciar uma posição comprada, mas eu não vou fazer até que o preço atinja um determinado nível. Naquele nível, sim, eu vou agir. Naquele nível, sim, eu vou colocar a minha ordem. Então, o que que acontece? Você vê, por exemplo, no caso de queda, o preço vem caindo, 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 de repente uma aceleração brutal, uma barra muito forte, direto para um suporte. O que que é essa barra? Entrou um monte de vendedor? Não, muito pelo contrário. A barra ficou forte e a barra acelerou em direção ao suporte pela ausência do comprador. E aí, como é que eu sei se foi um vácuo? Porque quando bater no suporte, todo mundo realiza. E quem queria entrar na posição comprada entra ali. Então, normalmente, você vê a barra chegando num suporte relevante e entrando pressão, força no sentido oposto. Isto é um vácuo. Vou ler para vocês definição do livro. O que é vácuo? Vácuo de compra. Vácuo de compra. Ocorre quando os vendedores acreditam que o preço vai subir em breve. Por isso, eles aguardam e só irão vender após algum magneto, ponto de interesse ou resistência acima. O resultado
é que a falta de vendedores forma um vácuo que suga o mercado rapidamente para cima, na forma de uma barra ou de mais barras de tendência de alta. O vácuo não precisa ser uma barra só, pode ser uma sequência de barras. Porque uma sequência de barras nos 5 minutos pode ser um vácuo do 30. Então, não é uma única barra, podem ser várias. O preço é sugado para cima na forma de uma ou de muitas barras de tendência de alta. Uma vez atingido, os vendedores fortes vendem agressivamente e jogam o mercado para baixo. Clímax seguido de reversão. Vácuo e clímax têm comportamentos semelhantes. No vácuo de compra, ocorre o contrário. Os compradores fortes acreditam que o mercado estará mais baixo. Por isso, eles aguardam e não compram até que algum magneto, suporte ou ponto de interesse do preço seja atingido. O resultado é que a falta de compradores forma um vácuo que rapidamente suga o mercado para baixo na forma de uma ou mais barras de tendência de queda. Uma vez atingido o magneto, que é o ponto de interesse, atração do preço, os compradores fortes compram de maneira agressiva, puxando o mercado de volta para cima. Então, esse é o conceito de vácuo.